Muito bem, boa noite a todos. É uma honra você estar nessa cadeira que sentou várias vezes o professor Sidney Silveira, o professor Fabiano Rolim, o professor Marco Antônio, Lucas Lancaster, Luciano, Álvaro, e daí vai uma constelação de homens que realmente brilharam nesses anos todos aqui no Centro Dom Bosco. Eu, como vice-presidente e membro do Centro Dom Bosco, para mim é uma honra e um desafio, porque não é esta a tarefa que me cabe no Centro Dom Bosco. A quem frequenta aqui sabe muito bem, mas nós temos que estar dispostos a fazer aquilo que Deus espera de nós, né? E, infelizmente, quem sentaria aqui hoje era o professor Lucas Lancaster para dar aula, e não foi por um motivo de saúde, tá tudo bem com ele, mas ele não pôde dar aula hoje. E ontem à noite, sem saber, não conseguindo nenhum professor para substituir, eu estava pensando no meu escritório o que eu ia fazer, como é que a gente ia dar um jeito para manter a aula de terça, que é uma coisa que a gente não gosta de dizer para as pessoas, hoje não haverá aula, isso é péssimo. E foi engraçado, porque eu falei, lembrei, tem um tema que eu não vejo há muito tempo, há 3 ou 4 anos eu não pego nesse assunto, que é a questão da pornografia, vice-pornografia. E vocês vão entender por que em breve. E eu falei, mas eu posso até vir a dar essa aula, deixa eu achar onde está o livro. Eu olhei assim nas minhas estantes e não estavam lá. E em cima das minhas estantes de livro, eu contei 10 caixas de papelão fechadas de livro. Eu falei, eu tenho certeza que este livro aqui está em uma das caixas. Aí, sabe quando você faz isso? Você fecha os olhos e fala, eu vou pegar uma caixa, e se eu pegar essa caixa e tiver o livro, eu vou entender que tem que ser essa aula. E aí eu fiquei olhando assim, eu pego aquela. Isso todo mundo faz, né? Assim, para querer discernir a vontade de Deus, né? A gente começa a entrar nessas coisas, né? E eu peguei uma caixa, abri uma caixa e revirei a caixa inteira. Eu falei, beleza, não tá aqui. Quando eu fui puxar o último livro, era esse aqui. Aí eu falei, puxa vida, já era 10 horas da noite, precisava lembrar do tema desta aula. E aí falei, bom, agora não tem jeito. Eu liguei pro Álvaro e falei, olha, não tendo ninguém melhor, pode ser eu. Aí, ótimo, ideia, não sei o quê, parecia eu falando, né? Ótimo, fala aí, e tá bom, a gente não perde a terça. Então, dito isto, eu estou voltando a esse tema, que é a questão do vício em pornografia. Esta aula eu vou separar em 3 partes. Primeiro eu vou dar como é que surgiu esse tema, né? Depois eu vou entrar das 3 partes da aula, que é o breve histórico do consumo de pornografia no mundo, da onde que surge isso aí, sempre foi assim, não foi, como é que foi. Na segunda parte eu vou falar o que é o vício da pornografia, eu vou tentar definir isso aí, o que é um desafio, vocês vão ver por quê, e os principais efeitos disto que é o consumo compulsivo de pornografia online. E numa terceira parte, a última parte, é porque estamos combatendo de forma errada. E eu acho que aí é a pequena contribuição que eu dou. Vai parecer um pouco óbvia a contribuição, mas o óbvio precisa ser dito, porque não é seguido por aqueles que tentam ajudar os outros a largar este mal, né? Às vezes, para a pobre senhorinha da paróquia, é bastante óbvio, mas para os especialistas não. Bom, esse tema surge na minha vida como um problema até por volta de 2013, que eu começo a entender bem. E eu entendo desse problema por causa de um curso do padre Paulo Ricardo, que todo mundo conhece, o Mal da Pornografia, né? E isso acontece mais ou menos em 2013. E eu começo a estudar isso. Eu já estava no doutorado, eu fiz mestrado na FGV, fui para fora e depois eu fiz doutorado na PUC, eu estava no doutorado da PUC. E eu ia gastar 5 anos da minha vida, ou talvez mais, eu acabei gastando acho que 6, para terminar o doutorado. E eu queria gastar em algum tempo que valesse a pena para a igreja. Eu já estava com essa ideia em 2013 de querer fazer algo para a igreja. E aí, o problema do consumo compulsivo de pornografia online era algo que já me tomava a atenção por uma questão pessoal. E eu vi que dentro da área de administração, dentro da área de comportamento do consumo, havia uma área ainda não explorada de consumo compulsivo, que você tem consumo compulsivo de álcool, consumo compulsivo de cigarro, drogas, né, químicas.
e você não tinha ainda o consumo compulsivo de pornografia online estudado, né? Porque é algo muito novo. Então, o meu orientador aceitou, então eu comecei a estudar. Eu faço esse breve exame porque vocês vão ver que por trás das explicações históricas e da questão do problema em si, existe uma causa, para mim, muito forte e que isso justifica a solução que eu proponho no final dessa breve aula, né? Então, a questão da pornografia, quando você pega o libido dominante do Michael Jones, ele traça como o início da questão da pornografia próximo à Revolução Francesa com o Marquês de Sade, né? Isso vem antes, né? Isso vem da curiosidade do homem de querer olhar o corpo nu desde lá, do Gênesis, né? Quando, depois do pecado original, Adão então sente vergonha do seu corpo, né? E de Eva, né? E aí então é atraído por Eva dessa forma. Bom, mas a coisa começa a ficar mais clara por volta, perto da Revolução Francesa, porque eles começam a perceber que a libido por consequência, a pornografia, os estímulos visuais, etc., essa má inclinação do homem ao sexo, poderia ser usado como uma ferramenta de controle populacional. Bom, não é o tema da aula, então, portanto, eu não vou mergulhar nisso, mas começa daí. Eu estou traçando um início, né, por volta do século XVIII, no que antecede a Revolução Francesa. E aí você percebe que isso vai num gradativo e que no século XX ocorre não só alterações culturais, mas o advento da tecnologia. Então, como toda mudança, aqui a gente no Centro Dom Bosco, em várias aulas a gente tem essa mesma base, a gente percebe que o processo revolucionário ele é sempre tocado por uma minoria de pessoas, né? Então, na Revolução Francesa, você tem ali Lutero, Calvino e Zwingli, em 1517, e você tem o que antecede o 1789 da Revolução Francesa, você tem Diderot, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, e esses homens todos, né? O Álvaro, recentemente lendo o terceiro volume da obra do padre Alfredo Sainz, conta que foram 31 os intelectuais que mudaram a França inteira, né? Por isso que isso reforça aquilo que nós temos dito sempre aqui no Centro Dom Bosco, que nós não precisamos de muitas pessoas para mudar o Brasil e para conduzir as pessoas à verdadeira religião e o caminho de salvação. São necessários o sim de poucos, né? E nós, então, vamos dando o nosso sim diário, contando que isso possa servir de alguma coisa à divina providência. Bom, então eu vou dar alguns saltos históricos, porque não nos interessa contar essa história da Revolução Protestante, Francesa e Comunista. Vamos dar um salto para o início do século XX, né? O primeiro homem, assim, que realmente traz a questão da liberação sexual é Freud, né? Com a sua psicanálise, da sua forma de interpretar a psique humana, né? Então temos lançado livros a respeito disso, do Rudolf Ahles e de outros autores. E isso fica mais claro porque o que acontece? Agora a gente vai começar a ver, e aí pega um pouco a minha área, porque você tem pensadores aliados a bons propagandistas, né? Então, Hitler não seria Hitler sem Goebbels, né? Lula não seria Lula sem Duda Mendonça, né? E você o Freud talvez não teria tanto alcance das ideias dele sem se eu não me engano, o sobrinho dele, que é o Edmund Berner, que ele lança 2 livros. O primeiro chama-se A Propaganda, que foi escrito em 1928, publicado em 1928, e A Engenharia do Consenso em 1947. É esse Edmund Berner que vai dar o alcance às ideias de Freud na sociedade, né? E tu vê esse padrão sempre. Porque poucas décadas depois, você também ainda vai ter o Wilhelm Reich, que ele escreve A Revolução Sexual. É uma obra da década de 30, 1938, se eu não me engano. Que ele já ele pega as ideias marxistas de Marx e Engels e começa a aplicar a questão sexual e o controle populacional e etc. O controle populacional no sentido de controlar as pessoas e não o controle da natalidade ainda. E aí você tem mais tarde o Alfred Kinsey. E o Alfred Kinsey, isso é 1948, ele é um cara que chama a atenção porque ele, de certa forma, inovou, mas ele foi fraudulento na sua inovação, né? Ele escreve o famoso relatório Kinsey, que é fruto de uma pesquisa que ele fez
e que ele constatou, ele despejou na sociedade uma série de dados, frutos de sua pesquisa, a respeito do comportamento do homem, apresentando que, eu não sei se eu tenho aqui anotado, bom, ele apresentou na década de 50 que 85% dos homens haviam feito sexo antes do casamento, 70% desses homens, dos 85%, tinha sido com prostitutas, e de 30% a 45% tinham amantes antes do casamento. E algo em torno de 37 homens tinham feito sexo com outro homem. Então, você vê que ele despeja em 1950 uma série de dados. E como ele tinha já apoio das classes falantes, da mesma forma como esses outros que eu havia dito, as ideias dele ganham os Estados Unidos. É como se alguém dissesse o que os outros estavam querendo ouvir. Então vamos... Pensa só, 1948, acabou a guerra. As pessoas querem o quê depois da guerra? Depois de 2 guerras, né? Elas querem uma certa paz, libertar as suas vontades, né? Então, o Alfred Kinsey lança o seu estudo em 1950, graças ao bom Deus ele morre em 56, ele não fez um estrago maior porque ele morre logo, mas nesse mesmo período vem o Hugh Hefner e lança a primeira revista Playboy. Então, esses 2 dados não dá para ignorar na evolução do consumo de pornografia no século XX, porque você tem um homem que apresenta à sociedade estatísticas mentirosas. Por que é mentirosa? Porque em 1970, uma mulher chamada Judith Heisman, ela vai pegar os dados todos do Alfred Kinsey e vai dar uma estudada e vai dar uma investigada, e ela lança um livro chamado, acho que é The Sexual Sabotage. Faz 6 anos que eu li esse livro, né? Então, e o que ela aponta? Ela aponta que o Alfred Kinsey, na verdade, tinha entrevistado homens que tinham sido presos por abuso sexual, por pedofilia, e aí ela estava pegando esse universo de 85% dos homens, esse universo de 70% com prostitutas, dos homens que tinham sido presos por essas coisas, né? Então, os dados todos viciados, né? Mas isso, o que acontece é o seguinte, você tem a propaganda, é muito parecido hoje com o governo que a gente vê, né? Você tem as mentiras, mas quando ela é sustentada por uma narrativa, por um esquema de propaganda, ela ganha áreas de verdade, né? E as pessoas já estavam querendo esse tipo de estatística para poder favorecer os seus intentos, as suas mais inclinações, né? E, claro, não vamos esquecer, década de 60, década de 50 já é uma década que estava preparando o cataclismo do Concílio Vaticano II. Então, aí vem, nessa mesma corrente, a Escola de Frankfurt, o Herbert Marcuse, Erich Fromm e outros homens. E o Herbert Marcuse, ele escreve um livro que esse livro, o que acontece? Esse livro é o grande marco da revolução sexual, é o livro de cabeceira da década de 60. Inclusive, esse livro ele tem uma frase muito interessante, que diz o seguinte, que o homem deve comer novamente da árvore do bem e do mal, né? Ele tem que voltar a comer para poder se consertar, ou seja, vai lá, se mergulha mais ainda no erro, mergulha mais ainda no pecado, porque você vai encontrar liberdade aí. E a década de 60, então, não é novidade para ninguém, é a década da revolução sexual, né? Woodstock, maio de 68 e toda essa coisa. Bom, o que acontece? Então você mudou a forma como a sociedade vê a questão da pornografia como algo proibido, ruim, maléfico para a alma, né? Para algo que pode ser bom, né? Só que você faltava resolver um problema, o acesso a isso. Então, o acesso ainda era revista, muito depois virou filmes em locadoras. Então, quando o acesso ele é restrito e você ainda depende do dinheiro, era muito difícil você ter uma explosão de consumo. Porque uma revista era uma revista por mês. Um filme você tem que ir na locadora, alugar um filme, passar pelo constrangimento. Então, a pessoa tem que ser muito pervertida para chegar nesse nível de consumo. Então, ela não caía nisso, né? Semelhante quando você, por exemplo, hoje precisa, alguém que deseja consumir alguma droga ilícita, ele precisa ir na favela, ele precisa lançar de meios que às vezes ele desiste por causa da dificuldade. E que se você libera as drogas, você tem um acesso facilitado. O que acontece, e eu já estou adiantando uma segunda parte, o que acontece com a internet é que você liberou a droga. Basicamente é isso. Mas vamos lá.
O que é o vício em pornografia? O que é vício? Para nós chamarmos de vício em pornografia, ela precisa ter duas coisas. Ela precisa criar ou levar o indivíduo a ter pensamentos, sentimentos ou comportamentos sexuais correspondentes e precisa conter imagem explícita ou descrever atos sexuais envolvendo genitais. O que ocorre é o seguinte, desculpe, o que é pornografia, não o que é vício ainda. O que acontece é o seguinte, pornografia, essas duas coisas que eu coloquei como premissas para você considerar que algo é pornográfico, você já encontra na música, no cinema, na televisão, na propaganda, nas revistas, na moda, na rua, em todo lugar. Ou seja, você já não tem mais um lugar. Se você quer consumir pornografia, você vai lá alugar um filme. Ou você vai lá num tipo de local específico. Não. Hoje, toda a nossa cultura, ela é pornográfica. Toda. Né? Basta sair aqui na rua, de dia, que você vai ver. O modo como as pessoas se vestem, etc. O que acontece é o seguinte, que a gente perdeu o referente de uma cultura não pornográfica nesses últimos anos. Então a pessoa veste, as mulheres infelizmente vestem roupas que elas acham que estão sendo modestas, mas elas não estão sendo. Por quê? Porque toda a cultura já foi alterada. Bom, já o vício, agora pulando exatamente para o vício ele é constituído por um hábito operativo do mal. Sidney ensinava isso aqui, né? Se como a virtude é um hábito operativo do bem, o vício é um hábito operativo do mal, ou seja, são atos intrinsecamente maus que você deliberadamente escolhe inicialmente e que isso pouco a pouco cria-se como um hábito e, portanto, um vício. E que a pessoa já não tem mais, ela já não goza mais da liberdade que ela tinha antes de escolher ou não escolher. Claro que você sempre tem, mas essa liberdade ela está mais condicionada ao seu vício, né? Você tem a liberdade de dizer não, claro, mas você está mais condicionado àquela sua situação atual, né? E o que caracteriza isso? É uma ânsia ou forte desejo por determinada substância ou comportamento, perda do autocontrole, utilizando mais por mais tempo de forma mais forte e traz alguma consequência física, social, psicológica, profissional ou financeira. A pessoa aprende. Por que acontece isso? Eu não vou entrar no aspecto psicológico, porque é na minha área, neurológico, mas basicamente é o seguinte, o nosso cérebro, ele tem uma parte que se chama circuito das recompensas. Para que a gente tenha vontade de comer, vontade de levantar da cama e ir trabalhar, vontade de ir atrás de um copo de água, existe no nosso cérebro o circuito das recompensas que faz com que nós busquemos essas recompensas para satisfazer situações do nosso concupiscível, né? Então, o homem usa da sua razão e da sua liberdade para ir atrás desses bens que são bens, né? O que acontece, e a gente vai perceber isso, é que a questão da pornografia online ela inaugura um problema que antes não havia, né? Então, de 1950 a 1990, o que você tem de problema aí? Você tem a revista Playboy e você tem a indústria pornô acelerando a produção de filmes. De 1990 a 2004, ocorre um salto. Por quê? Porque entra a internet. Só que a internet ela oferece ainda vídeos de baixa qualidade, curtos e fotos apenas. Em 2004 em diante, você tem a banda larga. E aí a banda larga entrega o streaming. E quando entrega o streaming, ela entrega uma quantidade infinita, porque você abriu para o mundo inteiro, e numa quantidade que nenhum homem é capaz de consumir tudo que tem na internet hoje, né? A produção é muito maior do que a capacidade de consumo. E o que acontece? Como nós estamos falando aqui de uma cultura pornográfica, você tem um outro problema ainda, porque você pode se livrar da pornografia em si, ou seja, dos sites proibidos, etc., porque é necessário que o indivíduo que acessa esses sites, ele já esteja, de certa forma, entregue, com a sua consciência entregue a esse tipo de estímulo. Mas as redes sociais hoje, o Instagram, Facebook, o TikTok principalmente, essas redes sociais, elas entregam um tipo de pornografia diferente, chama-se soft porn. O que é o soft porn? O hard porn é isso que todos nós estamos falando aqui, e todos vocês estão entendendo. O soft porn é o seguinte, são as mulheres, que não são atrizes pornôs,
mas elas, por vaidade, entregam nas redes sociais conteúdo pornográfico, ou seja, elas expõem o corpo delas às redes sociais, à avaliação dos indivíduos, etc. Isso leva aos mesmos estímulos que leva às mesmas consequências do hard porn, entendeu? E por isso o Instagram também é muito viciante, não só pelos estímulos sexuais apetitivos, mas também por uma questão de busca por recompensa, né? O formato das redes sociais, a busca por dopamina, os donos desses sites, dessas redes sociais, construíram suas redes para gerar esse estímulo às pessoas, né? E aí você tem um problema sério aqui. Porque é o seguinte, se um indivíduo consome maconha, cocaína, álcool, você tem sinais visíveis que ele consumiu, né? Você vê o olho vermelho, o indivíduo está bêbado, não está usando sua razão. A pornografia, ela não deixa sinais visíveis. Você não sabe quem é viciado. Você está andando na rua, você não sabe quem é viciado, né? Você não tem nenhum sinal externo que te diga que aquele indivíduo é viciado nesse tipo de consumo. Então, ela não provoca sinais invisíveis, ela não tem um risco percebido pelo indivíduo que consome. O cara consome e acha que não está fazendo mal nenhum a ele, diferente de qualquer outra droga. O cara pode consumir cocaína, ele sabe, ele está gostando da cocaína, mas ele sabe que aquilo faz mal para ele. A pornografia não. Não gera comprometimento financeiro, porque você tem entrega gratuita para todo mundo, e o máximo que você quiser, o quanto você quiser, está em todos os lugares. Imagina uma droga que eu diga que não provoca sinal visível, não tem risco à saúde, não gera comprometimento financeiro, está em quase todos os lugares, televisão, internet, revistas, e às vezes consumidos indiretamente, por programa de TV, seriados e filmes. É insaciável, você pode ficar o dia inteiro consumindo isso, você não vai ter uma overdose. E ainda por cima é vendido pela propaganda como algo saudável, né? Você tem vários programas aí, faça isso mesmo, esses programas que a Globo tinha perto da meia-noite aí dessas coisas meio estranhas. Você vê que é tudo elevado, e é uma das coisas que eu advogo na minha tese de doutorado, que é a droga mais consumida do mundo. E eu a chamo de droga invisível, né? Por esses atributos, né? Só que esse talvez seja a pior droga de todas. Não que as outras também não cheguem a isto, mas esta mata a alma. E a alma é a única coisa que nós não podemos perder nessa vida. A gente pode perder casa, agora teve chuvas, né? Quantas pessoas ficaram sem casa? Você pode perder a casa, você pode perder bens materiais, pode perder até parentes, pode perder até a própria vida. A única coisa que você não pode perder é a tua alma. E a pornografia, ela mata exatamente a alma. Ela vai direto na alma. Os outros vícios também, mas de uma forma diferente e, de certo modo, teologicamente discutível. Bom, então, se a pornografia que era entregue através das revistas do Hugh Hefner, a gente comparasse com uma balinha de rum, aquela balinha que você quase não passa da lei seca, a pornografia online é como se fosse uma gasolina, um diesel, né? Por quê? Porque você consegue consumir numa quantidade absurda, você consegue abrir 20 páginas, você tem acesso gratuito, infinito. Então, para o cérebro, para o sujeito que consome isso, e estou só no aspecto material, não estou entrando nem na alma aqui, você está despejando uma carga de dopamina tão grande que os seus neurotransmissores vão ficar entupidos. E pouco a pouco, o que vai acontecer? Você vai ter que buscar, o homem que se vicia nisso, ele vai ter que buscar novas formas de estímulo. E eu vou mostrar depois para frente qual é o efeito disso, e grave, né? Bom, e tem um outro problema. Um outro problema da pornografia que eu não mencionei aqui. Se eu coloco um copo de cerveja na minha casa, lá, perto da Tereza, minha filha, de 5 anos, ela não bebe, ela sabe que aquilo é ruim, que aquilo é para adulto, que aquilo é horrível. Agora, se eu pego o celular e faço isso aqui, eu deixei disponível para ela cocaína infinita. Se eu sou um pai que consome isso aí, então vai ser um pulo para ela perder a pureza. Então, ela não só, a pornografia não tem só todos esses atributos que eu acabei de mencionar, mas o amplo acesso dela e como ela está imiscuída, ela está disfarçada nos aparelhos, celular, televisão e na cultura, isso acaba por ser bastante prejudicial.
Isso é tão sério, e eu vou contar até uma coisa engraçada, o Léo gosta bastante dessa história. É um pequeno parênteses aqui, mas para mostrar o quanto nós devemos guardar a pureza de nossos filhos, né? Eu morava num condomínio que não era assim tão fácil você guardar a pureza dos olhos próprios e da sua prole. Mas era um Natal e nós estávamos descendo para a casa dos meus pais, e Tereza desceu comigo à frente, antes da minha esposa descer com a minha outra filha, que na época a outra não tinha nascido ainda. E entra uma senhora no elevador e elogia a Tereza. Mas que vestido mais lindo, que maravilha esse vestido da senhora, e não sei o quê. E eu nunca ensinei isso a Tereza, mas foi natural. Depois de todos esses elogios, antes que chegasse no térreo, minha filha Tereza olha para esta senhora e disse, e a senhora deveria cobrir essa barriga. Eu nunca ensinei isso a ela. Fiquei orgulhoso, mas torci para que o elevador chegasse logo no térreo. Isso é para dizer que é natural na criança a pureza. E que se a gente expõe isso muito cedo aos nossos filhos, ainda que acidentalmente, eu costumo dizer que o celular deixado próximo à criança é como se você deixasse cocaína espalhada pela casa, né? Eu vou dar um passeio, mas vou deixar uma cocaína aqui assim, para minha filha colocar na boca ou fazer outra coisa. Então, é algo muito perigoso e que nós devemos ficar atentos. Um outro problema é o seguinte, que também, já entrando mais na questão dos efeitos, muitos jovens hoje muitos pais relatam que o filho vinha muito bem na escola, tirando notas ótimas, e de um ano para o outro ele vira o pior aluno da sala. E a mãe não sabe achar o problema. E ela nunca vai imaginar que o problema é que o filho se viciou em pornografia. Porque a pornografia, ela meio que... o consumo compulsivo de pornografia, ela meio que escurece a inteligência do indivíduo. Não só pelo pecado, a gente já sabe disso, mas também por quê? Porque a atenção da pessoa fica excessivamente voltada ao concupiscível. E nessas escolas que você tem turmas mistas, o que acontece? Você tem ali, para o rapaz, estímulos ao lado dele. E os uniformes da escola não têm ajudado nisso. Diga outra coisa ser verdade. Os uniformes da escola não ajudam. Então você tem turmas mistas com mulheres vestindo roupas impróprias dentro das escolas. Essa é a verdade. Então, é óbvio que todas essas variáveis somadas implicam, e eu tinha um amigo psiquiatra que disse isso, que atendeu casos assim, que a mãe chegava lá dizendo que o filho não sabe o que está acontecendo com o filho era o melhor aluno da sala, do lado ele virou pior, e ele pedia para a mãe sair da sala para ele conversar a sós com o garoto, e perguntava para o garoto e descobria que era isso. Ele viu isso várias vezes acontecendo. Então é algo que a gente percebe na realidade, né? E até então eu tenho concentrado muito no homem. Por quê? Porque o concupiscível do homem, pelo que a gente observa, está em olhar a mulher. E o concupiscível da mulher está em ser olhada, né? Não é de olhar o homem. A mulher não fica olhando o homem assim, como o homem olha a mulher, né? Considerando que os dois estão pecando, né? O da mulher é ser vista. Então, você vê que é a coisa perfeita, né, para dar errado. Então, mas os estudos têm mostrado, quando eu estudei, eu li muitos artigos a respeito disso no meu doutorado, e o que tem mostrado é que está tendo uma explosão de consumo de pornografia por mulheres, o que já mostra uma animalização ainda mais profunda das mulheres, fruto do feminismo e fruto de toda essa propaganda de que tem que experimentar, enfim, de ideologia de gênero, etc. Bom, vamos então já saí da parte do breve histórico, estou falando do que é o vício em pornografia e especificamente agora sobre os efeitos, né? Então, o que a gente observa durante o estudo, o que eu fiz no meu doutorado, esse livro aqui que já saiu de linha, já acabou, né? Esgotou, a gente não sabe se vai imprimir de novo, embora seja importante. Era um livro que a gente não podia fazer propaganda na internet por causa do título, pornografia. Ele não deixa de fazer propaganda, nem que seja para ser contra. Que bom, isso aí não achei ruim, não. E eu escrevi o prefácio desse livro,
que eu faço complemento do que não é abordado pelo Matt Fradd. Matt Fradd é um católico que escreveu sobre os mitos da pornografia, ou seja, sobre toda a propaganda que se faz dele que é boa, que você tem que experimentar e etc. E ele vai refutando uma por uma. E no prefácio eu cuidei das coisas que ele não falou durante o livro. Embora ele seja o único autor católico que eu conheci que escreveu sobre mitos de sobre a questão da pornografia, ele não foi, ao meu ver, no X da questão. E é interessante notar que no Brasil só 2 livros foram publicados até onde eu vi, até 2021, onde alcançou minha pesquisa. Só havia 2 livros publicados sobre esse tema, que era o nosso e um da Quadrante, se eu não me engano, que é um livro muito ruim, muito fraco. Nos Estados Unidos, em 2021, já tinha sido lançado mais de 500 livros sobre isso. Para você ver como é que lá está muito mais avançado. E lá também, nos Estados Unidos, é muito comum fóruns de apoio a pessoas que se autodeclaram viciados em pornografia, né? Um alcoólatras anônimos de pessoas que se autodeclaram viciados em pornografia. No Brasil, que eu saiba, só existe um que se chama comoparar.com ou .com.br. Nos Estados Unidos há vários, o principal é o NoFap. E nessas comunidades, o que eu fiz na minha pesquisa, né? Primeiro eu li muito artigo científico sobre isso, li muitos livros sobre isso, e depois eu fui olhar o caso concreto, eu fui conversar com pessoas que se autodeclaram dependentes para mapear quais são as incidências maiores de sintomas, de efeitos autodeclarados por esses indivíduos. Então, eu não sou médico para ir lá examinar o cara, eu não sou psiquiatra, psicólogo, neurologista. O que eu me ativo é apenas observar o que eles mesmos estavam dizendo que eles estavam acontecendo na vida deles. E eu vi assim, milhares de histórias, mensagens, etc. Então, foi um trabalho bastante extenso. Na internet está disponível a tese. Se você escreve meu nome completo, Bruno Farias Mendes, PUC Rio, já vai aparecer a tese de doutorado, não precisa se cadastrar em nada. Pode baixar. E lá eu faço o estudo a respeito dos efeitos declarados, né? Eu chamo de antecedentes e de efeitos declarados. E você percebe aquilo que eu já havia dito a respeito da falta de atenção, né? Da queda da autoestima, o sujeito começa a se valorar de forma negativa. E para os indivíduos que são casados, é um incentivo gigante à infidelidade matrimonial e ao divórcio, né? Claro que a gente discorda de divórcio, mas é o efeito civil que ocorre. A consequência é a destruição da família. E todas essas coisas geram distúrbios sexuais, como disfunção erétil, e o indivíduo leva à depressão. Por que leva à depressão? Toda droga leva à depressão. Porque você está descarregando dopamina no seu circuito de recompensa, no seu ciclo de recompensa, e você vai cada vez mais necessitar daqueles mesmos estímulos para se manter no nível de felicidade médio. E essa alta quantidade de estímulo vai fazer com que você deseje cada vez mais, e é uma quimera, você nunca vai ter o necessário, o que você deseja, e isso gera a depressão. 2 casos, 2 coisas que saltaram muito e foram muito recorrentes quando eu estudei esse negócio, foi o pensamento suicida, porque depois da depressão o sujeito é levado ao pensamento suicida, né? Querer se suicidar. E casos de suicídios reais, né? E o outro, e esse realmente é muito comum, isso talvez explique em parte o que nós estamos vendo dentro da igreja de fora. Isso aqui eu nunca vi ninguém falar, assim, de forma profunda, e eu também não vou falar de forma profunda. Eles inventaram até um termo chamado HOCD. Chama-se Homosexual Obsessive Compulsive Disorder. É um transtorno obsessivo-compulsivo que o sujeito, que é heterossexual, só gosta de mulher, só deseja mulher, mas quando ele vai assistir vídeos e material pornográfico, ele busca homossexuais. E isso, o que ocorre com o indivíduo? Ele começa a entrar num problema psicológico, porque ele tem certeza que ele é homem, ele gosta de mulher, mas para estimular-se, ele precisa de material homossexual. Isso pode explicar para as pessoas que estão estudando essa matéria, e é um conteúdo pesado para o canal do Centro Dom Bosco, isso tudo. Eu vou até ver se é lícito se é lícito não, mas se é conveniente a gente colocar no YouTube. Mas é preciso dizer, essas coisas existem, é numa incidência
apavorante. Muitas pessoas desejam se suicidar porque elas não conseguem lidar com esse tipo de pensamento, de ter certeza absoluta que é hétero, mas na cabeça do indivíduo só querer consumir coisas que ele odeia. E ele só sente prazer nessas coisas que ele odeia. Então, olha que eu não sou psicólogo, novamente, mas olha que problema de identidade você cria no indivíduo, né? E isso é muito relatado nas comunidades de alcoólatras anônimos, ou seja, de viciados em pornografia. Muito comum, é muito comum. Por quê? E aí você consegue, pelo menos você consegue entender por que isso ocorre. Ora, se a dopamina não é o neurotransmissor do prazer, mas o neurotransmissor da busca pelo prazer, o indivíduo, da busca pela novidade, o indivíduo precisa cada vez mais buscar novidade. Então, a novidade que antes era aquilo que lhe apetecia, não é mais. Então, ele busca até coisas com animais e pedofilia, etc. Então, aí a internet é o limite, né? Então, isso gera o pensamento suicida. Que, tristemente, eu vi bastante recorrente. E agora eu vou para a terceira parte da aula, e que eu acho que aí eu acho que é alguma contribuição que eu posso dar a esse tema. É o seguinte, eu e Álvaro, a gente já falava de algo bastante óbvio, mas a gente ainda não tinha visto ninguém escrever sobre isso. A gente leu o livro chamado Sentido Católico da História, do Dom Prosper Guéranger, um livro que eu recomendo muito que todos leiam, e lá ele explica o que é o historiador católico. O historiador católico, diferente de todos os outros historiadores, ele coloca Deus no centro da história e de Deus ele tem a chave de leitura para todos os principais acontecimentos da história. Recentemente, o Guilherme Freire, nos seus stories no Instagram, escreveu lá, não haveria França sem Santa Joana d'Arc, não haveria Brasil sem Afonso Henriques e sem Anchieta, né? O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo, em outras palavras, que não haveria Brasil e França se Deus não tivesse intervido na história e colocado lá Santa Joana d'Arc, que fazia milagres em profusão. Não colocasse lá Afonso Henriques, que ele próprio apareceu para Afonso Henriques. Não colocasse Anchieta, que ressuscitou gente, levitou, e fez... a biografia dele a cada página tem 2, 3 milagres. Né? Então esses homens, eles não são meros acidentes na história do Brasil, mas a chave de leitura para a história do Brasil. A chave de leitura. É daí que você parte para explicar o resto, e não o contrário. Você não vai explicar lá, o Brasil foi descoberto, Afonso Henriques estava lá, teve uma guerra, depois da guerra teve não sei o quê. Não. Para. Nosso Senhor apareceu para Afonso Henriques, e daí teve a guerra. E por que teve a guerra? Porque ele deveria vencer, ser o primeiro rei, porque aquele reino levaria a fé a gentes estranhas. E séculos antes, Nosso Senhor está prevendo o descobrimento do Brasil com Afonso Henriques antes da batalha de Ourique. Né? Então, por que eu estou dizendo isso numa aula de pornografia? Porque é óbvio que você só pode contar a história a partir da divina providência. Só que nenhum historiador faz isso. Mas é óbvio. Por que é óbvio? Ora, para que a gente está vivo aqui? Para que a gente vive? Para conhecer, servir e amar a Deus. Não é isso? Então, a gente sabe que essa é a nossa finalidade de vida. E para que serve o que é a história, então? A história, o professor Sidney dizia isso toda hora. A história é a contagem do número de eleitos. São Tomás fala isso. A história é a contagem do número de eleitos. Ora, se para um indivíduo a vida dele é conhecer, servir e amar a Deus, e todos aqui que estão aqui e estão na internet vão concordar, que essa é a definição, inclusive brilhantemente dada por Santo Inácio de Loyola e aderida pela Igreja. Essa é a definição da finalidade da nossa vida, conhecer, servir e amar a Deus. E a definição de história é completar o número de eleitos. Ora, se se essas duas premissas são verdadeiras, a conclusão não pode ser outra. A história, ela deve servir para você entender a ação de Deus nela. Por conclusão imediata. E por que isso tem a ver com a questão da pornografia? Porque em todos esses artigos que eu li, em todos os fóruns, nas conversas que você via das pessoas tentando ajudar umas às outras,
por todos os artigos científicos, por todos os livros que eu li, por todos que eu pesquisei, eu não vi nem mesmo o Matt Fradd, que é católico, colocar o assunto na devida perspectiva. A pornografia mata a alma. Ela é má porque ela, acima de tudo, mata a alma. A conversa nas redes sociais... Por que as pessoas querem se livrar da pornografia? As pessoas que não são católicas. E eu vi muita mensagem, troca de mensagem. Eles querem porque eles querem ter uma vida sexual ativa, normal. As pessoas querem se livrar de pornografia por causa disso, por essas finalidades que vão levar para o mesmo lugar, no final das contas. E daí que eu acho que o problema está posto errado, certo? Esses pesquisadores e os pobres escravos da pornografia online, eles não entenderam que a finalidade da vida é salvar a própria alma, crendo no que a igreja manda crer, obedecendo à lei de Deus e recebendo os sacramentos do sacerdote. A vida é só isso. E aqui está o principal problema. Porque o sujeito que vai lutar a vida inteira para largar o mal da pornografia, e eu acho muito difícil que consiga largar com eficiência, porque você não consegue livrar-se de um vício com a mera abstinência dele, né? Eu optei pelo caminho da graça, pelo sacramento da confissão, pela Eucaristia, pela confissão regular mesmo, porque a graça, a gente sabe pelo catecismo que a graça santificante, ela altera a natureza. A amizade com Deus altera a natureza. Se você pede para Nossa Senhora para te ajudar, ela vai te ajudar. Essas coisas são verdade. Essas coisas são realidade, não é piedade popular infundada. É óbvio que os pesquisadores iluministas vão dizer, isso não é ciência, você está mandando o pessoal se confessar. Eu estou mandando se confessar mesmo. Eu acho que essa é a única solução para você sair da pornografia. E o motivo pelo qual você tem que sair, isso não é para você ter uma vida sexual ativa. Tá bom, se você tem uma esposa, tudo bem, isso é lícito. Mas é sobretudo para salvar a sua alma. Bom, e aí, por que tem a ver com os historiadores? Porque o erro é o mesmo. Eles removem Deus da equação para tentar resolver o problema. Só que o problema é o seguinte, se você remove Deus da equação, você tirou a solução da equação, né? Eles removem o que pode solucionar, né? Bom, mas caminhando já para o final, e aí uma coisa que eu anotei aqui, como uma coisa que eu precisaria dizer, se eu sofrer um acidente de carro ou estiver perto de morrer, por favor, chame primeiro o sacerdote, só depois o médico. E essa é a mesma lógica quando nós estamos tratando da pornografia. Primeiro, vá buscar o sacerdote, depois você pode até buscar o médico, né? E um bom médico. Mas é primeiro o sacerdote, é primeiro a confissão, é primeiro reabilitar-se com Deus. Bom, na questão prática da coisa, né? Então, sabendo que tem que buscar o sacramento da penitência, o que pode ser feito no caso concreto? É livrar-se da ocasião próxima de pecado. Então, o sujeito que quer livrar-se da pornografia, ele não pode continuar usando rede social e estando aberto a qualquer tipo de influência. O segundo ponto, ele pode recorrer a banho gelado nas horas das tentações, a oração, a banho gelado. E deve-se ter uma abstinência total e radical, não só por uma questão de livrar-se do vício, como também, que é uma condição sine qua non, se você está se confessando. Né? Eu estou me confessando, mas sabendo que se eu cair, eu vou lá e me confesso de novo, está tudo bem, que Deus perdoa, a tua confissão vai ser inválida. É óbvio que você não querendo pecar vai acabar caindo, mas o movimento é de não querer mais pecar e do firme propósito de emenda. Né? E ter horror ao pecado, horror ao erro. E a outra coisa é saber que os estudiosos, as pessoas que estudam isso, diz que é necessário fazer um reboot, eles usam essa palavra de reboot, né? É ficar sem consumir pornografia por 6 meses para conseguir livrar-se dela. Eu acho muito difícil que esse tipo de método ajude alguém, né? Porque você fica os 6 meses sem abstinência, daqui a pouco você vai ter uma tentação, vai cair de novo, a gente sabe isso, sabe que é assim. Então não adianta. Então tem que ser uma remoção completa, né? Então, para deixar consignado, esse livro que a gente editou, Os Mitos da Pornografia, a gente não sabe se vai ser publicado,
Mas a pessoa que desejar estudar na internet tem um curso completo do Padre Paulo Ricardo, eu só indico esse, não indico de nenhum especialista, eu sei que tem um famoso na internet, não li muito material dele, mas o sujeito que não apresenta a solução completa, que é a confissão, não vai ser um bom caminho. Eu sugiro que busque a Fraternidade São Pio X, onde ela está, ou um bom sacerdote que estiver ao alcance para a confissão. E para estudar esse assunto, a maioria dos materiais estão em inglês, então só tem o curso do Padre Paulo Ricardo que eu saiba. Mas se você quer material em inglês, tem um site que é completíssimo, da onde eu peguei a grande parte dos estudos que eu fiz durante o doutorado, chama-se Your Brand on Porn, que é do Gary Wilson, é um pesquisador norte-americano. Eu acho que ele é o cara mais sério, é o cara que fez a pesquisa mais profunda sobre esse tema na internet, que se tem notícia, me serviu muito a tese de doutorado. Eu acho que pode ser bastante positivo para todos aqueles que desejarem aprofundar-se no tema. Eu continuo disponível para vocês, embora não seja um tema que eu deseje me debruçar muito pelos próximos anos, mas eu também continuo disponível para ajudar todos aqueles que me buscarem. Tem o meu e-mail, vocês acham no site do Centro Dom Bosco. E é isso. Então, eu agradeço a atenção de todos e espero que esta aula sirva para você que tem problemas com pornografia, volte a reconciliar-se com Deus e a buscar o único meio de salvação, porque não adianta nada entrar livrar-se da pornografia e ir para o inferno. Então, que Nossa Senhora Auxiliadora e São João Bosco produza frutos com esta breve palestra. Viva Cristo Rei! Viva!